Se tu tá jogando a mesa de Cyberpunk Red, em algum momento vai ter uma cena assim. Então rola a iniciativa. Mas espera lá! Primeiro vou me apresentar brevemente. Eu sou o Shimi, esse é o canal que eu falo coisas que eu gosto. E hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre Cyberpunk Red. E neste de hoje vamos falar de combate. Tá, agora pode rolar a iniciativa. Pra fazer isso, tu vai rolar um D10 e adicionar o teu atributo de reflexo. E é só isso. Simples assim. Existem elementos no jogo que vão te fazer alterar esse número. E esses elementos podem ser cibernéticos, ou cyberware, né? Ou algum modificador de reflexo, positivo ou negativo. Porque tem várias coisas que podem influenciar no teu atributo reflexo. Tipo determinados tipos de armadura, estado de saúde, drogas e por aí vai. Algum deles a gente vai até citar mais pra frente. Segunda coisa que pode afetar a tua iniciativa não é o modificador de reflexo. São os cibernéticos, como o Kerenzikov e o Sandevistan. Se tu viu o anime aqui ou jogou o jogo, tu sabe o que eu tô falando. Mas aqui eu vou ter que te dar um balde de água fria. No RPG não é bem assim, não. Ah, mas no anime ele é super rápido, por que eu não posso ser também? O Sandevistan do David, ele é um protótipo experimental que existe de fato no Edge Runner's Kit, que é um livro pequeno pra tu adaptar as regras do Cyberpunk Red pra jogar em 2070. No caso, a década de 2070, né? Então, além do Sandevistan do David já ser um cyberware especial, as cibernéticas do Tempo do Vermelho, ou seja, 2045, são mais parecidas com as tecnologias de 2020 do que as de 2070. E o fator mais óbvio de que isso aqui é um RPG de mesa, né? Onde as coisas não são super mirabolantes, apesar de um potencial igualmente cinematográfico, na tua cabecinha. Enfim, o Sandevistan pode ser ativado para adicionar mais 3 à tua iniciativa, e o Kerenzikov fica ativado o tempo todo, dando um adicional de mais 2 para todas as tuas rolagens de iniciativa. Cada um com suas particularidades, preços, custo de humanidade e um tempo de recarga no caso do Sandevistan, né? Eu não vou me aprofundar exatamente nesses dois cyberware, porque eu pretendo fazer um vídeo específico de cyberware. Mas assim, de primeira impressão pode parecer algo meio ruim, né? Só mais 2, mais 3 na iniciativa, o que isso pode fazer? E ao longo do vídeo eu espero que dê a perceber a importância que uma boa iniciativa pode dar para um combate. Momento de curiosidade aqui, tá? O fato da perda de humanidade do Kerenzikov ser maior do que o Sandevistan é porque o Kerenzikov fica ativado o tempo inteiro. Então o usuário tem que se adaptar, aprender a viver num mundo que parece andar mais devagar. Ele acontece de forma mais lenta o tempo todo. Isso é dito no livro de regra lá do Cyberpunk 2020. Ele é a principal diferença prática do Sandevistan, que tu só ativa quando realmente quer e o resto da tua vida segue normal. E falando em Cyberpunk 2020, o Sandevistan e o Kerenzikov eles eram mais relevantes, porque a iniciativa era rolada no início de cada turno. Então se tu rolasse uma iniciativa ruim, tudo bem, no próximo tu rolava uma melhor talvez. E daí ter um adicional de iniciativa em todas essas rolagens facilitava muito a tua vida de combate. Mas continuando, tipos de ação de combate e movimento. No teu turno, tu tem uma ação normal e uma ação de movimento. Apontei no arzinho. Dentre essas ações normais estão atacar, que tu ataca, né? Sufocar, que eu gosto de chamar de esgoelar, que é tu sufocar a pessoa que tu tá agarrado, né? A gente vai se aprofundar na questão de agarrão mais pra frente. Equipar ou soltar um escudo, seja ele humano ou de algum material menos vivo. Ao contrário de sacar uma arma não custa uma ação, mas equipar um escudo sim. Entrar em um veículo, eu não vou falar de combate de veículos aqui porque vai ficar muita informação e dependendo tu nem usa de início, mas vai ficar para outro vídeo. Levantar, caso tu esteja no chão, deitado, derrubado, sei lá, tu não pode usar uma ação de movimento até que tu gaste uma ação para se levantar. Agarrar, de novo, mais detalhes na frente quando a gente for falar mais profundamente da ação de agarrar, mas agarrar é uma ação. Agarrar alguém ou alguma coisa que a pessoa esteja segurando. Adiar a ação, ou preparar a ação, ou hold action, sei lá, meu. Por mais que não pareça, essa aqui é importante. Digamos que seja a tua... Eu não aguento mais essa cadeira rangendo, cara. Digamos que seja a tua vez, mas tu quer adiar a ação até que algo aconteça. Nesse caso, tu vai especificar o gatilho pro teu mestre e ela vai acontecer assim que esse gatilho for ativado. E aqui tu tem que tentar ser bem específico para evitar discordâncias ali no momento do combate. Por exemplo, tá? Chegou a minha vez. Eu quero segurar minha ação pra atirar em um cara que vai passar por aquela porta. Então quando acontecer de um cara passar por aquela porta, tu vai atirar. Então tu vai adiar a ação pra ela acontecer só quando esse gatilho for ativado. O gatilho no caso seria alguém passar por aquela porta. Ou melhor, tem um cara escondido atrás daquela mesa de sinuca. E eu quero atirar nele assim que ele sair da cobertura, assim que ele botar a cabecinha pra fora pra tentar atirar. Esse exemplo aqui ele vai ficar mais claro quando a gente for falar de cobertura, cover, etc. Escudo humano. Tu usa alguém que tu pegou no agarrão pra, tipo, equipar ele como escudo humano. Recarregar. Recarrega uma arma. Só isso. Essa é bem autoexplicativo na real. Acabou a bala, tu recarrega, né? Correr.
pode usar uma ação pra se mover de novo, caso tu já tenha usado a tua ação de movimento. Mas não esteja satisfeito com o teu posicionamento ali no campo de tiroteio. Usou a ação de movimento, mas no fim tu tá no meio do tiroteio, aberto, sem nada pra te proteger. Eu recomendaria tu gastar uma ação pra correr um pouquinho mais e se esconder, né? Não tomar tiro é sempre bom. Iniciar um veículo, dar partida no veículo, virar a chave, sabe? Autoexplicativo e como eu disse aqui, combate de veículo vai ficar pra outro vídeo. Estabilizar. Estabiliza alguém para que ele comece o processo de cura natural dele. Ou tira alguém do estado de mortalmente ferido e faz ela parar de fazer os testes de morte, potencialmente salvando a vida dela. Detalhes de ferimento, estado de morte e tal, eu vou falar mais pra frente. Fica tranquilo, segura, respira que a gente chega lá. Arremessar. Arremessa um objeto em algo ou alguém, ou um oponente agarrado no chão. Usar ação de rede, ou net action. Essa é pros trilha-redes que estiverem hackeando no meio de combate. Se tu viu meu vídeo de trilha-redes lá, tu vai entender o que eu tô falando. Usar um objeto, que é manipular algum objeto ali que não requer nenhuma perícia. É só, tipo, morder uma maçã, entendeu? Não preciso de perícia pra isso. Só de dente. Usar uma perícia, que é usar uma perícia pra realizar alguma tarefa de perícia. Coisas demoradas vão usar mais de um turno, porque um turno corresponde a 3 segundos, mais ou menos. Manobrar um veículo, que é tu focar tua atenção ali pra fazer uma manobra mais arriscada, alguma coisa assim. Combate de veículo, já falei, vai ser pra outro lugar. Tá, esses foram os tipos de ação. Vamos falar de movimento, então. Durante a situação de movimento, a distância que tu pode se mover é a seguinte: 2 vezes o número do teu atributo de movimento em metros, ou o número do teu atributo de movimento em quadrados, caso tu esteja usando um mapa com a grid, a grade ali pra mover os bonequinhos, atirar. Ações como nadar, escalar, pular custam o dobro de movimento caso iniciados com uma corrida de 2 quadrados. Quando tu faz ela sem essa corrida, esse movimento especial de pular, nadar, escalar é reduzido pela metade. É tipo se tu for pular de algum lugar sem pegar impulso e pegar impulso, tá ligado? É bem fácil de visualizar isso na vida real. Falando em mapa com grade, grid, tá? Aqui. Eu sou um grande fã do teatro da mente, que é quando tu joga sem usar nenhum tabuleiro, só na imaginação. Mas pra saber Prank Red, eu recomendo fortemente um tabuleiro com grid, um mapinha ali onde tu pode posicionar teus bonecos. Pode fazer uma folha de ofício com caneta e régua, não precisa ser nada chique. Mas eu recomendo a grid porque eu sinto que as possibilidades táticas que ela oferece pode deixar o combate realmente bem mais interessante nesse caso. Voltando a falar de movimento, tu não precisa usar todo o teu movimento ou ataque de uma vez só. Por exemplo, tá? Tu tem 7 de movimento. Nada que não seja fatores exteriores te impede de mover 3 quadrados, ou 6 metros, né? Atacar um oponente e em seguida usar os outros 4 quadrados restantes pra se movimentar, reposicionar, pegar um cover, alguma coisa. Isso vale pra movimento e pra ataque, tá? Mas então, por que eu falo que isso serve pra movimento e pra ataque? Porque algumas armas, elas permitem que tu realize 2 ataques em um turno só. Ou seja, elas têm o CDT ou ROF, que corresponde à cadência de tiro ou rate of fire. Mesma coisa, línguas diferentes. Enfim, se esse CDT for de 2, então nesse caso tu poderia mover, atacar, mover, atacar de novo e mover de novo, porque a tua arma te permite fazer isso. Então tu pode atirar até em 2 alvos diferentes, por exemplo. Tudo isso limitado pelo atributo de movimento, é claro, né? Mas vamos falar das armas, que isso aí de CDT ou ROF vai ficar tudo mais claro. Armas. Diferentemente do Cyberpunk 2020, que tu poderia se deparar com várias regras diferentes para diferentes tipos de armas, diferentes danos para mesma classificação de armas. Por exemplo, nem todos os fuzis davam o mesmo dano em Cyberpunk 2020. No Cyberpunk Red, armas normais, ou não exóticas, do mesmo tipo compartilham o mesmo status. Por exemplo, tá? Todos os fuzis vão dar 5d6 de dano. Todas as SMGs pesadas não vão ser ocultáveis. E por aí vai. Eu não vou detalhar todas as armas aqui, porque a tabela tá lá no livro, ela é bem simples, e eu estou pressupondo que vocês são alfabetizados. Desculpa se não forem. Mas o que eu quero destacar aqui é uma coisa chamada cadência de tiro, ou rate of fire, né? Acabei de dar o exemplo lá, que são a mesma coisa, mas línguas diferentes. Pistolas médias e pesadas possuem a cadência de tiro de 2. Isso significa que ela pode fazer aquela coisa que eu falei de dividir o movimento e o ataque. Por exemplo, anda 2 quadrados, atira, anda 2 quadrados, atira de novo, anda o resto do movimento pra se proteger, pegar um cover. Ah, mas tu disse tudo isso só pra 2 armas que pode fazer isso? Sim. Essa coisa de cadência de tiro 2 é mais interessante nos combates corpo a corpo. Ah, mas por que então o nome é cadência de tiro? Cara, não escreva as regras, eu só faço vídeo bobalhão explicando elas. Mas vamos ao que interessa, né? Como eu faço um ataque à distância? Simples. Rola um D10, mais a base da perícia daquela arma. Por exemplo, se eu for dar um tiro de espingarda, eu vou usar a minha perícia de armas de ombro mais o D10. E o resultado tem que ser acima do valor de dificuldade, ou VD, que é determinado pela distância. E esse valor de dificuldade ele fica apresentado nessa tabela aqui, ó. Então, usando o exemplo, se meu alvo tiver até 6 metros de distância, o VD seria 13. Se ele tivesse de 7 até 12 metros, o VD seria 15, por aí vai indo, até que saia do alcance. Então é bem simples, tu vê a distância que tá o alvo, tu vai rolar o teu D10, adicionar a tua base da perícia, e se bater acima do VD, tu acertou.
E essa coisa de ver o valor de dificuldade é trabalho do mestre, então tu pode ajudar ele, claro, mas no geral quem vai te dizer o VD é até ele. Então nem nisso tu precisa se preocupar. Aí existe uma coisinha chamada disparo concentrado, que tu pode escolher acertar a cabeça do alvo, a perna ou o item que ele estiver segurando. Caso seja a intenção, tu fala isso pro mestre e o teu teste vai ter um -8, ou seja, o valor de dificuldade do tiro vai ser 8 pontos mais alto, pra tu conseguir acertar. Por exemplo, um teste de VD 13 viraria 21, e essa intenção ela tem que ser... Atirou sozinho, né? E essa intenção tem que ser declarada antes de fazer o ataque, né? Tu não pode só, aproveitei um número bom, então vou acertar na cabeça. Não, tem que ser antes. Tá, mas qual a vantagem disso? Deve ter um bônus, né, pra acertar, óbvio. Caso acerte na cabeça, tu multiplica todo o dano que atravessar a armadura do alvo por 2. Caso tu acerte no item que ele tá segurando, ele vai deixar o item cair na frente dele, o que faria ele gastar uma ação, caso ele queira juntar ele, né? E caso acerte na perna, se pelo menos um ponto passar pela armadura, o alvo sofre a lesão crítica de perna quebrada. Chibi, não entendi nada que tu falou, porque tu não disse nada de lesão crítica e armadura. Eu sei, eu vou falar disso mais pra frente, e tu pode voltar aqui se quiser depois. Mas não me fazia sentido eu falar de disparo concentrado só depois de falar essas coisas, então eu prefiro falar agora, se quiser tu volta. Uma exceção aos VD da tabela é se o alvo tiver o atributo de reflexo 8. Isso vale pra ti também, né? Óbvio. Nesse caso, ele pode desviar do disparo usando a perícia de evasão mais um D10. Então, o VD pra atingir ele se torna o resultado desta rolagem. E aqui a gente vai entrar num clássico debate, se isso é muito desequilibrado ou não. Tem mestres que vão banir essa mecânica, tem uns que vão limitar. E eu entendo em partes, mas não por achar exatamente ser roubado, apesar de ser um pouco. Mas sim por daí todos os jogadores querer colocar reflexo 8, mesmo que isso não faça sentido nenhum com o personagem deles. Uma vez a minha trilha rede colocou 8 pontos de reflexo, tipo... Coisa importante a se dizer, os testes de combate, quase todos os outros testes nesse jogo, vai ser um D10 mais a base da perícia. O que significa? A base da perícia vai ser o atributo da perícia mais os níveis que tu colocou quando tu fez tua ficha. Por exemplo, armas de ombro usa o atributo reflexo, então a base vai ser o número de pontos que tu colocou em armas de ombro mais o teu atributo reflexo. Na parte das perícias tem uma seção específica da ficha pra descrever qual é a base, qual é a soma desse atributo mais perícia. E eu não sei se isso é óbvio ou se eu entendi errado, minha defesa do livro é meio confuso. Na versão traduzida é pior ainda. Mas em uma das minhas primeiras sessões mestrando, eu fui mestrar e eu somava um D10 mais a base mais o atributo. Isso tá totalmente errado. Presta atenção quando for fazer os testes. Repetindo, tá? Os testes são feitos com um D10 mais a base da perícia, sendo a base a soma do nível da perícia com um atributo. Eu lembro que aquela sessão todo mundo acertava todo mundo. E eu fiquei, meu Deus, meus players são muito bons. E era só eu sendo um mestre imbecil. Vamos falar agora de alguns temperinhos especiais que tu pode usar com alguns tipos de arma. E eu tô falando da seção de modos alternativos de disparo, que fica naquela barrinha preta logo embaixo da arma naquela tabela. O primeiro que eu vou falar aqui é a disparo automático. Nome auto-explicativo, mas vamos dissecar as mecânicas disso aqui. Quando tu tem uma arma automática, tu pode fazer um teste de disparo automático, que custa uma ação e 10 balas. Tu precisa ter pelo menos 10 balas restantes do teu carregador, se não tiver, tu não pode fazer. Não vai rolar. E os testes vão ser da seguinte forma, tá? Um D10 mais a base de perícia de disparo automático. Aqui tu não vai usar a perícia específica da tua arma, tu vai usar a perícia de disparo automático. E o valor de dificuldade, ou VD, vai ser baseado numa tabela específica para disparo automático. E se o alvo tiver os pré-requisitos para desviar de bala, o VD é contra a rolagem da evasão dele. Nada muda nesse quesito. Ai, Chibi, tô achando muito complicado. Pois... Desache é só 2 tabelinhas, cara, calma. Cabe numa colinha que tu pode fazer pra tu consultar no meio do jogo. Calma, respire e vambora. Mas a parte interessante agora, tá? O dano. Diferente dos disparos normais, que tu vai rolar o dano da tua arma normal, aqui tu vai rolar 2d6. Ué, é só isso? Calma, fiote. Tu vai pegar o valor dessa rolagem de 2d6 e multiplicar pelo número excedente do VD. Ou seja, se na tua rolagem para acertar o alvo, tu rolou um 20 contra um VD 17, tu multiplica o resultado do 2d6 por 3. Porque, né, a diferença de 17 para 20 é 3, né? 20 menos 17 dá 3. Imagina, se tu tirar 10 na rolagem de 2d6, que não é nem o máximo, tu vai dar 30 de dano. Repetindo, 30. Claro, esse multiplicador tem um máximo de 3 para SMG e 4 para fuzil de assalto. E ainda tem a armadura do alvo, que vai segurar um pouquinho disso, mas ainda é um dano absurdo, cara. Imagina, 30 de dano para um ataque só. Pensa que se tu tirar o máximo dos 2d6 e conseguir um multiplicador máximo de um fuzil, fica 12 vezes 4... Deixa eu contar aqui, tá? 48! 48 de dano para um ataque só, um turno. Isso aqui é papo de chance de hit kill nos bonecos mais fracos, tá ligado? Hit kill em boneco com vida cheia. Mas o próximo é flechas. Não tem muito o que dizer desse, na real. Arco e besta usa flecha como munição.
e elas podem se recuperar depois de usar. Tu atira e pega de volta as flechas. Mas a parte interessante é que tu nunca precisa recarregar uma besta ou um arco e flecha, porque o ato de atirar uma flecha já engloba toda a preparação de carregar, puxar a cordinha, ou no caso botar coisa na besta. Tudo já tá englobado na tua ação de ataque, então tu nunca vai precisar recarregar um arco ou uma besta. O próximo é disparo de supressão. Esse aqui tem o mesmo requisito do disparo automático, ou seja, tu precisa ter pelo menos 10 balas. Só que esse aqui é pra assustar. Ah, como assim assustar? Pera aí, olha só. Vai rolar um D10 mais a base de perícia e tiro automático. Beleza, até aí tudo normal, igual. Essa rolagem vai dar um valor, digamos aqui que 15. O inimigo vai ter que rolar um D10 mais a base de perícia dele de concentração. Se o resultado dele for menor que o teu, que nesse exemplo aqui a gente tá usando 15, ele é obrigado a usar a próxima ação de movimento dele pra entrar em cobertura. E se ele não tiver movimento suficiente pra isso, ele é obrigado a substituir a ação dele por mais uma ação de movimento pra conseguir chegar numa cobertura, pegar um cover. Ou pelo menos o mais próximo possível, né? Mas isso só funciona pra alvos a pé e dentro de uma linha de tiro de 25 metros. Ou 13 quadrados, né? Se tu quiser, tu pode usar uma área de cone pra delimitar isso e ver onde é que cai no coisa. Mas acho que não precisa não, vai um pouco do bom senso aqui. E a última desses temperinhos é cápsula expansiva. Essa é para nossos usuários de espingarda. Jorge, empresta 12, eu vou matar esse... As espingardas podem ser carregadas com balote ou essas cápsulas expansivas, que é a nossa noção mais comum de espingarda no mundo real, né? A maioria das pessoas usam cápsulas expansivas, que é aqueles cartuchos que espalham um monte de bolinha e destroçam tudo que vem pela frente. Usando essa cápsula expansiva, o usuário vai ter que fazer uma rolagem de 1d10 mais armas de ombro, contra um VD13, que é bem baixo. Até que normal, nada que vocês não saibam. Se ele passar, ele vai dar 3d6 de dano em uma área na frente dele de até 6 metros, ou 3 quadrados, né? Essa ilustração aqui do livro representa bem a área que é atingida, e o dano é rolado uma vez só, pra todos os alvos que estiverem ali, e quem consegue usar a evasão tem reflexo 8, blá blá blá, consegue desviar também. Parece que quanto mais a gente fala sobre esse tipo de ataque, menos a regra de evasão com reflexo 8 parece fazer sentido. E eu nem falei dos explosivos ainda. Mas já que eu falei, explosivos! Armas explosivas, elas vão dar o dano em uma área de 10 metros quadrados, ou 5 quadrados por 5 quadrados. E o centro dessa área é o local pretendido pelo atacante. Se a tua rolagem não for suficiente para acertar esse centro, o mestre vai dizer onde é esse centro que atingiu e vai demarcar a área do explosivo a partir dele. O explosivo causa dano a todos na área, incluindo terreno e objetos. E a rolagem de dano é feita uma vez só, para todos os alvos. Uma coisa interessante aqui, tá? Se o alvo estiver atrás de uma cobertura que aguente o dano do explosivo, ele não vai sofrer nenhum dano. Mas caso o dano do explosivo seja o suficiente para quebrar a cobertura, o alvo vai receber o dano integral, ou seja, inteiro. Um exemplo dado por uma tabela de cobertura do próprio livro. Balcão de bar. É considerado uma madeira grossa e por isso ele tem 20 pontos de vida. Uma granada tem 6d6 de dano, então a chance dela quebrar esse balcão é grande. Caso isso acontecer, qualquer um que esteja atrás desse balcão sofre o dano completo. Nada é mitigado por essa cobertura. Se o alvo tiver reflexo 8, adivinha o que ele pode fazer? Sim, ele pode rolar a evasão pra desviar do explosivo. Shime, e mais pra eu arremessar uma granada sem o lançador, tipo, com a mão mesmo. Eu acho que tu vai usar os mesmos DV do lança-granada, mas tu vai pegar o resultado de um teste de atletismo, rolando um D10 e somando com a tua base de perícia de atletismo. E a partir daí os efeitos são tudo igual. Vamos falar agora de porradaria. Não vamos não. A gente vai deixar pra outro vídeo. O vídeo vai ficar gigante, o roteiro tá ficando gigante. E tipo assim, eu quero falar as coisas que eu quero falar. Eu não quero que ele fique muito grande, eu não quero que eu tenha que pular detalhes pra ele ficar menos grande. Menos grande é f***. Então a gente vai deixar pra algum outro vídeo que vai ser mais curtinho, provavelmente. E aí quando ver eu até falo de artes marciais e tal. Perdoa se tu esperava ver combate corpo a corpo aqui, vai ficar pra outro. Como não tomar dano. Uma hora ou outra tu vai tomar um tiro, uma facada, um soco nos beiços. Mas vamos falar sobre como evitar. Dentro do possível, né? Tem duas coisas que a gente pode usar e abusar aqui pra tentar não virar camiseta de saudade. Armadura e cobertura. Por favor, não faz a piada de cobertura de chocolate. Vamos começar com a armadura. A mecânica de armadura do Cyberpunk Red não tem mistério não. No livro base, a gente vai ter 8 tipos de armadura. Das mais leves até as mais pesadas. A redução de dano de uma armadura vai ser chamada de PP ou SP. Mas ela significa a mesma coisa. É tipo CDT e ROF. Só que são línguas diferentes, né? PP é poder de parada, SP é stop power. Mas se tu traduzir, ela significa a mesma coisa. O número de PP ou SP de uma armadura vai determinar o quanto de dano que ela reduz em um ataque que tu tomou. Só um adendo aqui a fins de roleplay, tá? A armadura, principalmente de cabeça, é mais mecânica das regras do jogo do que da interpretação de fato. A não ser que tu esteja usando alguma armadura mais pesada, acima do PP 11, que ela tenha penalidade em destreza, reflexo, daí eu acho justo elas serem literais. O que eu quero dizer com isso, tá? Cyberpunk é sobre estilo. Style over substance. É a regra número 1 do livro. Então não esquenta que teu personagem é maneiro demais pra usar um capacete ou um coletinho. Armaduras até 11 de PP podem facilmente se misturar com a roupa. Ah,
Ai, mas e a cabeça? Meu, interpreta como subdermal, integra no boné, bota um chapéuzinho, sei lá, meu. E se tu for mestre, cara, por favor, tá? Não faça os jogadores usarem um pinico na cabeça, porque isso aqui tá longe de ser um simulador. Em resumo, até 11 de PP ou SP pode se misturar na roupa, e acima disso daí que tu tá usando uma armadura visível de fato. Isso que eu falei, obviamente, não é uma regra do livro base. Apesar de ter quase certeza que eu já vi em algum lugar de conteúdo oficial, é mais uma regrinha de bom senso também, sabe? Ninguém aí quer andar com um pinico na cabeça. Mas continuando. A blindagem leve de 11 de PP é a mais padrão pros personagens dos jogadores. A maioria esmagadora vai ter elas como equipamento inicial. Então eu vou usar ela de exemplo. E também é o mais protegido que tu consegue ficar antes de tomar alguma penalidade nos atributos. Mas enfim, vou usar ela de exemplo aqui. Digamos que eu tomei um tiro. Pá! O inimigo vai rolar o dano e se ele for inferior ao PP da minha armadura, nem pega. Nesse exemplo aqui que a armadura é 11, tá? Se for abaixo de 11 o dano, eu tô tranquilão, minha armadura tá tranquilão, tá todo mundo tranquilão, nada aconteceu feijoada. Mas se o dano exceder em pelo menos 1 do PP da minha armadura, digamos 12 de dano, o PP dela vai ser reduzido em 1. Digamos que meu casaco blindado agora tem um furo, ou um rasgo aqui do lado. Então minha armadura foi reduzida de 11 pra 10. E agora, se tomar mais um ataque de 20 de dano com esse casaco furado, que me protege só 10, eu vou reduzir esse 20 de dano pra 10. E agora minha armadura tem só 9 de PP. E eu tomei os 10 de dano. Em resumo, o cálculo do dano é simples. Pega o valor do dano, subtrai a tua armadura, e é só isso. Só que a tua armadura vai sendo danificada. Pra consertar ela é só reparar usando alguma perícia, ou leve algum NPC técnico que dá um jeito pra ti. A gente tem que lembrar que Cyberpunk é um mundo vivo e existem outras pessoas além de vocês. E dentre essas outras pessoas da cidade, alguém vai saber consertar armaduras. Mas vamos falar de cobertura agora. Cobertura ou um cover é o ato de se esconder atrás de alguma coisa pra não tomar uma bala no coco. Só um idiota ficaria parado no espaço aberto durante o tiroteio, né? As regras de cobertura são bem simples. Se alguém consegue te ver, consegue te atirar. Não existe cobertura parcial no Cyberpunk Red. A cobertura só é considerada se teu corpo inteiro estiver atrás de alguma coisa. Entendemos isso? Beleza. Diferentes coberturas seguram diferentes quantidades de dano. O que isso significa? Significa que é muito mais fácil atirar através de uma mesa de madeira do que uma barreira de concreto. No livro vai ter duas tabelas sobre cobertura. Uma sobre quantidade de vidas que cada um dos materiais tem e a segunda é exemplos de covers comuns de se encontrar por aí. A questão é, o que acontece se essa cobertura for destruída? Se os pontos de vida de uma cobertura chegarem a 0, ela é destruída. Mas a pessoa que estiver atrás dela não vai sofrer nenhum dano adicional. Usando o mesmo exemplo do balcão de bar que eu dei antes. Digamos que alguém atire no balcão de bar dando 25 de dano nele. E tu tá ali, escondido atrás dele. Com 20 de dano, aquele balcão vai ser destruído, mas os 5 que sobram não vão te atingir, mesmo que tu esteja atrás dele. Uma exceção a isso é o explosivo, como eu disse antes. Se algum explosivo destruir tua cobertura, tu vai tomar o dano inteiro do explosivo, não só o remanescente, não só o que sobrar. Tá, mas no meu turno eu posso sair da cobertura, atirar em alguém e voltar pra cobertura? Sim, mas isso não me deixa inatingível e imortal? Fiote, é aí que eu vou te mostrar a importância de preparar a ação. Quando chega o teu turno, tu pode declarar que quer preparar a ação e atirar só quando tal inimigo sair da cobertura. Desse jeito, assim que ele sair da cobertura, não importa se é a tua vez ou não, ele vai se expor e tu vai estar com a ação preparada pra atirar nele. Por isso que a iniciativa é tão importante. Em um sistema que tu pode dizimar um inimigo com uma rajada e não sofrer nenhuma retaliação, no caso de tu pegar uma cobertura logo em seguida, ser o primeiro a jogar é uma vantagem absurda que tu pode ter. Se movimentar e se posicionar melhor que todo mundo é uma forma de tu dominar o campo do tiroteio. Um resumo muito resumido sobre a regra do agarrão, tá? Se tu tiver no alcance de ataque corpo a corpo, tu pode tentar agarrar o alvo rolando 1d10 mais a perícia de briga contra 1d10 mais a base de perícia de briga do alvo. Em caso de sucesso, vocês entram em estado de agarrão e sofrem -2 em todas as ações. Usando mais uma ação, tu pode equipar ele como escudo humano. Mais detalhes sobre agarrão vai vir na parte 2 do vídeo com mais de porradaria, mas aqui pra próxima coisa que eu vou falar agora eu precisava dar uma explicação rápida. Caso tu seja um atacante, um agarrão, tu pode usar teu alvo como escudo humano, mas ele não pode bloquear ataques corpo a corpo ou disparos concentrados na cabeça. E os escudos humanos que não estejam mais vivos têm os pontos de vida de escudo equivalentes ao atributo corpo que ele tinha enquanto em vida, tomando dano. Digamos que tu fez o possível pra não tomar tiro, mas os capanga tava realmente motivado. E tu acabou voltando pra casa com a tua integridade deixando a desejar. Os estados de ferimento são separados em 4, que eu vou falar agora. 1. Levemente ferido. Tu não tá com teus pontos de vida completos. Só isso. Qualquer dano já é considerado levemente ferido. Ah, mas eu tomei um arranhãozinho de 2 de dano. Levemente ferido. Mas tu não tem nenhuma penalidade quanto a isso, então meio que tanto faz. Gravemente ferido. Aqui tu tá pegando caldinho. Quando tua vida chega na metade, arredondado pra cima, tu fica com o status de gravemente ferido. A penalidade nesse estado é -2 pra todas as ações. -2 de movimento, -2 pra atirar, -2 pra fazer não sei o que, -2 pra usar perícia, qualquer coisa é -2. Por quê? Porque tu tá todo cagado, tu tá gravemente ferido, tu não tá bem, entendeu? Terceiro,
mortalmente ferido. Fiote, tu foi pras cucuia. Com a vida abaixo de 1, tu ganha o status de mortalmente ferido. E as penalidades para isso são -4 para todas as ações e -6 de movimento, mantendo sempre o mínimo de 1. Porque tu tá ali, se arrastando no chão, entendeu? Tu ainda tem um movimento, mas só um. Nesse estágio, tu vai começar a fazer os testes de mortes, ou os death saves, que consiste em enrolar um D10 para conseguir um resultado abaixo do teu atributo de corpo. Ou seja, um personagem com corpo 7, ele vai ter que rolar menos de 7 no D10 se ele quiser sobreviver. A cada teste bem sucedido, tu aumenta essa penalidade em 1. Então no próximo, tu vai ter que rolar abaixo de 6. No próximo, abaixo de 5. Sucessivamente, daí vai ficando mais difícil tu ficar vivo. Enquanto tu estiver mortalmente ferido, qualquer ataque que seja feito contra ti também aumenta essa penalidade, além de tu sofrer uma lesão crítica para cada um desses ataques. E o quarto é morto, empacotado, foi de arrasta, não volta mais, acende a vela, prepara o saco preto, teu personagem morreu. Já começa a fazer uma nova ficha aí. Perder um personagem é sempre triste, e tu, se for mestre, tem que fazer essa morte ser pelo menos meio cinematográfica, meio bonita, sabe? Então o jogador vai estar em luto ali, provavelmente. Mas ei, é o tempo do vermelho, cara. Em Night City, a tua vida não vale muito mais do que teu peso em edinhos. Apesar de que tem gente que cobra caro seus serviços de armas de aluguel. Mas vamos falar em fim das lesões críticas. Sempre que 2 ou mais dados numa rolagem de dano caírem em 6, o alvo sofre uma lesão crítica. Por exemplo, um tiro de pistola de 3d6 é bem mais difícil dar um crítico do que uma explosão de lança-foguete que dá 8d6. E esse é o equivalente ao dano crítico do Cyberpunk Red. Além do efeito da lesão crítica, o personagem vai sofrer um adicional de 5 de danos, que ignora completamente qualquer armadura que tu possa ter. E pra saber qual lesão crítica o personagem sofreu, vai rolar 2d6 e olhar na tabela que o livro disponibiliza. Não vou entrar em detalhes de cada uma delas, porque elas são bem simples e autoexplicativas. É só ler ali, tipo assim, seu personagem sofre feito perna quebrada. E a perna dele tá quebrada, é basicamente só isso. Dá pra entender só lendo, entendeu? Lembrando que lesões críticas na cabeça é diferente de lesões críticas no corpo. Ou seja, quando dá um disparo concentrado na cabeça e acerta um dano crítico, tem uma tabela específica pra lesões críticas na cabeça. Que daí, pelo amor de Deus, se tu um tiro na cabeça e ainda uma lesão crítica, tu é muito bravo. E agora vamos fazer um breve exemplo de combate, né? Pra ver se tudo isso aqui que eu falei faz sentido e vocês verem um pouquinho na prática. Apesar de que qualquer live stream que tu for ver aí de Cyberpunk Red, as pessoas jogando online, também vai ter exemplos de combate, né? Muito mais comuns do que trilha-rede, por exemplo. Mas eu vou fazer minha colaboração aqui e botar um exemplo também, né? Pitessar. Esse aqui é o Roger e esse aqui é a Ana, tá? Eles estão eles estão numa partida de sinuca aqui em que as coisas não estão dando muito certo. Ela postou uma carteira de cigarro e ele não curtiu muito. Roger dá a última atacada, bola 8 e acerta e ganha o jogo. A Ana Maria fica completamente estressada aqui e eles vão começar a trocar tiro. Ocorre dos dois ter exatamente a mesma ficha, mas é que tipo, deu preguiça de fazer duas fichas diferentes. Mas ele vai usar um revólver e ela vai usar um fuzil. Primeiro vamos rolar a iniciativa dela, que ela tá mais estressada aqui. Ana! Eu gosto de fazer uma regrinha na casa que não tem como gritar pra baixo ou pra cima a iniciativa, então eu vou fazer isso aqui, tá? Mas isso não é oficial nem nada. Vamos ver a do Roger agora. 2. Legal, tamo muito bem aqui. A questão é que a Ana tem um Kerezikov, o Roger não tem. Então, 1 mais 2 fica 3, o Roger fica só 2, então a Ana vai bater primeiro. Como a Ana tem um fuzil, ela vai se pegar uma distância pra ficar mais fácil de acertar e mais difícil pro Roger que só tem um revolvinho. Quem deixou a Ana entrar com o fuzil dentro do bar? Não sei. Ela tem 5 de movimento, então ela vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Da Ana até o Roger dá 12 metros. Vamos ver o VD aqui, a 12 metros do rifle, a fuzil 16. Qual a base deles? Arma de ombro? 14. Então isso aqui vai ser facinho. 10. Mais 10 então. 17. 17 adiciona 14 dá 31. Meu Deus, tá, a Ana acerta muito bem. Vou rolar o dano. Fuzil dá 5d6. Eu já sabia disso aqui, né? Eu só tô mostrando pra você. Vamos lá, 5d6 então. 10 de dano. Nossa, tu rolou 3-1, Ana. Meu Deus do céu. Roger tem armadura 11, então nem pega nele. Tá tranquilão. Tu acertou muito bem, deu um dano horrível. Agora é a vez do Roger. Por ele ter quase tomado um tiro, ele vai se esconder aqui e vai se abaixar. E ele entrou em cover. E a ação dele vai ser preparar a ação pra caso a Ana entre neste quadradinho de linha de tiro aqui. Tá, agora é a vez da Ana. Ela não consegue atirar aqui exatamente, porque ela não tem uma linha de visão clara. Ai, mas tá aparecendo o cantinho dele aqui. Vamos ter o bom senso de que isso aqui é uma mesa de sinuca, né? E tipo assim, ninguém é da largura de uma mesa de sinuca. Quer dizer, algumas pessoas são, mas não é o caso do Roger. Então, a Ana, ela vai tentar pegar uma linha de visão desse cara. E vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 movimentos pra poder enxergar ele. E agora ela vai dar um tiro nele. Mas pera lá! Roger tava com a ação preparada esse tempo todo. E agora a Ana entrou na linha de visão dele. Então ela vai tomar o tiro antes de conseguir dar o tiro, porque ele tava com a ação preparada. Vamos ver a distância. 4 metros. 4 metros é a mais baixa pra pistola, que é o VD que a gente usa pra revólver também, né? Pra ele é tranquilão porque ele tá colado nela. Dá 13. Ele tem 14 na perícia de armas de mão aqui. Então, pra ele, nem precisaria rolar, né? Só precisa rolar pra ver se ele não dá uma falha crítica, né?
Pelo amor de Deus, Roger. Falha crítica, a gente rola de novo e subtrai. 1 menos 10. Bacana. Roger guardou a ação dele e errou o tiro. Não vamos rolar o dano. Agora, voltar pra de fato, que é a vez da Ana. E ela vai rolar a 4 metros da OVD 17. Rola um D10 pra mim, Ana. 4. 4 mais 14 de armas de ombro dá 18. Acerta, acerta. Vamos rolar o dano de novo. 19. Agora pegou. 19. Ele tem 11 de armadura. Então, o que a gente vai fazer? 19 menos 11 dá 8. Tira 8 de vida aqui, que fica com 37. Meu Deus, Roger, você foi ferido. E agora a sua armadura segura apenas 10 de PP. Mas olha pelo lado bom. É a tua vez de novo. Roger então vai dar mais um tiro na Ana. Vamos ver se ele acerta. 5 mais 14. A essa distância aqui é 13. Ele acerta tranquilo. Vamos rolar o dano? Opa! 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 2d6 é uma lesão crítica. Então ele vai dar 20, tira os 11 da armadura dela, ele vai dar 9, mais os 5 da lesão crítica. Vou botar 14 aqui só pra lembrar. Vamos ver qual é a lesão crítica? 2d6, 7. Objeto estranho alojado. No final de cada turno onde você se move mais do que 4 metros a pé, você sofre novamente o dano bônus dessa lesão crítica diretamente em seus pontos de vida. Ou seja, aquele daninho extra bônus que dá de 5 que atravessa a armadura, se ela mover mais do que 4 metros, ela vai tomar esse dano de novo diretamente nos pontos de vida. Fora que ela tomou um 14 de dano aqui, que é dolorido, né? Mas beleza, 31. Ana, você não está em bons apuros. Eu começaria a jogar pesado se fosse tu agora. O cara aqui, ó, tá em choque. Que tu começou o tiroteio e tá só sentadinho. Então ela, pra tentar tirar o atraso, ela vai tentar rolar um tiro automático. Essa distância aqui mesmo. Ela tá se sentindo sortuda hoje. Quanto que ela tem de disparo automático? 14. A essa distância, que é 4 metros, é 22. É difícil, Ana. Vamos ver se tu consegue. Vamos ver se tu é braba mesmo. 9. 9 mais 14 dá quanto? 23. Acerta, mas acerta por um só, então ela vai estar só 2d6 de dano. 7. Mas 7 não passa pela armadura de 10 de PP dele, então ele tá suave, não acertou. Meu Deus do céu, ninguém se acerta. Roger, então ele vai se mover 1, 2, 3. Atirar na Ana por cima da mesa aqui. O VD continua sendo 13 aqui. E ele vai tentar um tiro concentrado na cabeça dela agora. Como o DV é 13 e ele vai tentar um tiro concentrado, ele tem que tirar acima de 21 pra acertar. Vamos ver se o Roger é bom? Roger tirou 19, não rolou. Ele dá o tiro na Ana, erra, e agora é a vez da Ana. A Ana vai se mover 1, 2, 3, que é o máximo que ela consegue antes de tomar o dano. E vai tentar um disparo concentrado também, porque não, né? Vamos ver a distância. 12. É 16 mais 8. Nossa, ela não vai acertar. Ela teria que acertar um 24, acho que só gritando, viu? 6 mais 14 dá 20. Ela erra também. Agora é a vez do Roger, vai tentar tirar a distância dela. Então ele vai vir pra cá. 1, 2, 3, 4. Porque ele percebe que a Ana com um fuzil de assalto é mais difícil acertar ele de perto. Eu posso botar armadura aqui, né? Botar armadura aqui, 10. Ele tem 10 de armadura. Meu, agora tu vai dar um tiro normal nela. Um VD 13, porque ele tá a 4 metros só. A gente já viu aqui, já tá manjado, não precisa ficar repetindo, né? Vamos lá, meu querido, vamos ver o que tu quer feito. 6, 14. Ah, ele passa tranquilão. Vamos rodar o dano. 16 de dano. Ela tem só 10, então ela vai tomar 6. Ana, tá ficando feio pra ti. Ela toma 6 de dano. E a armadura dela, como ela tomou mais um tiro, desce pra 9. Ana, só dá tiro normal que tá ruim pra ti a situação. A distância até 6 metros pra ela é VD 17, então vamos ver. 4 mais 14 é 18, então ela passa por 1, mas passa. Vamos rolar o dano? 14, Ana. Tira os 10 da armadura, vai dar 33. E a armadura dele agora é 9. Porque a armadura vai deteriorando, né? Daqui a pouco eles vão tomar esses dano inteiro aqui, aí eu quero ver. Roger, é o seguinte, é a hora de brilhar. Agora tu vai dar um disparo concentrado na cabeça dela. Vai, meu querido. 9 mais 14, que é a base de perícia dele, igual a 23. O VD pra ele acertar é 13, mais 8 do disparo concentrado seria 21. Ele acerta. Dá um tirambaço na cabeça dela. Vamos ver quanto que dá de dano? 13 de dano? É, considerando a armadura dela que é 9. Mas espera lá! Ela não tem armadura na cabeça. Ela não tem nada. Ela vai tomar o dano inteiro vezes 2? Ah, não. 13 vezes 2 é igual a 26. Ih, Ana, se tivesse dado o capacete, o dano na cabeça seria multiplicado por 2, só o que atravessou. Como tu não tinha armadura nenhuma, tu tomou todo o dano, então, caixão fechado. Roger, então, vai até a mesa, pega o cigarro que apostaram da Ana e sai do bar. Moral da história, usem proteção na cabeça, crianças. E também tragam armas adequadas ao tamanho do lugar que tu vai tirotear, né?